A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia que se chama hoje, aleluia, para iniciarmos hoje aqui o livro do profeta Miqueias. Que benção, 7 capítulos, aleluia. Quem é como o Senhor? É o significado do livro de Miqueias. Você pode falar assim: irmão, estou vivendo uma situação nesse ano de 2022 que não sei nem como vou te dizer, tão difícil que tá, mas nós estamos aqui por bondade e misericórdia de Deus, através deste canal Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, para te dizer: quem é como o Senhor? Não há ninguém. E na história do livro do profeta Miqueias, nós vamos ver que o Senhor, aleluia, vai falar comigo, com você poderosamente. Aqui, Miqueias, capítulo 1, irmãos. São 7 capítulos, mas hoje o capítulo 1, 16 versículos, vamos ver que Israel, aleluia, né? Jerusalém, quando fala Israel, Jerusalém era a capital de Judá, aleluia, e vemos aqui Samaria, capital de Israel, reino norte e reino sul, estava sendo ameaçada pela uma invasão militar dos assírios. Irmãos, eu peguei aqui umas datas aqui que são próximas, só para a gente se situar aqui no contexto bíblico: 734, 33 e 32 a.C. É o que acredita-se que quando foi essa invasão militar pelos assírios, que era um povo grande, forte, numeroso, um povo de guerra, nesse contexto aqui. Aleluia. O título aqui fala assim: juízo contra Samaria e Jerusalém, contra a capital do reino do norte, que eram 10 tribos, e sul, 2 tribos. Versículo 1 fala assim: palavra do Senhor que veio a Miqueias, Morastista, era o local do seu nascimento, uma pequena cidade na região de Judá, que a Bíblia fala dela em muitos outros lugares. Nos dias de Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Então os irmãos vê, nos dias desses reis, veio a palavra do Senhor a Miqueias. Quem é como o Senhor? Aleluia. A qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém, reino norte e reino sul. Versículo 2: ouvi todos os povos, preste atenção, aleluia. Ó terra, tudo quanto nela há, seja o Senhor Jeová testemunha, louvado seja Deus, contra vós, o Senhor, desde o seu santo templo. Irmãos, nós vemos aqui que o povo do Senhor, irmãos, quando fala o povo de Israel, tanto o reino norte como o reino sul, né? Capital do reino norte, Samaria, e de Judá, Jerusalém. Aleluia. Nós vemos, irmãos, que eles estavam quebrando a aliança deles com o Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Deus, ele, para manter a sua palavra, para manter, né, o favor dele, que a graça dele, que é imerecido sobre nós, irmãos, a bênção dele sobre nós, nós temos que estar na sua presença. O povo que estava quebrando a aliança, quebrando o compromisso, a responsabilidade, a integridade de estar na presença do Senhor, pelas suas escolhas erradas, pelas suas ações erradas. Deus levanta Miqueias, aleluia, que era nascido na cidade moratista, nessa cidade, a qual no capítulo 1 vamos citar a cidade dele de novo, ainda, aleluia, para dizer: quem é como o Senhor, para que nós aqui, irmãos, o deixemos, paremos de adorá-lo, cultuá-lo, exaltá-lo, bendizê-lo, buscá-lo, reverenciá-lo em qualquer instante da nossa vida. Quem é como o Senhor? Versículo 3, aleluia.
Porque eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Irmãos, isso é muito tremendo, irmãos. Eis que o Senhor está para sair do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra. Alguém pensa, irmãos, e diz e fala que Deus vai descer onde Ele está no seu santo trono e vai vir aqui nessa terra. Irmãos, coitado de nós, irmãos. É tanto poder, é tanta glória, que nós seríamos fulminados. Ninguém pode ver o Senhor, irmãos. Moisés teve que ser colocado numa fenda. Deus colocar e tampar para ver o Senhor pelas costas. Tanto poder, tanta glória. Mas quando fala que o Senhor vai sair do seu santo lugar, irmão, é a bênção dele. É a ação da sua palavra. É o poder dele que vai sair do lugar, irmãos. É a justiça dele. É a disciplina dele. É a correção dele. É a mão forte dele que vai de encontro com a sua vida e vai mudar a sua história. Mas, irmãos, não desobedeça ao Senhor. Não saia da sua presença. Não deixe de servir ao Senhor com alegria. Não deixe de honrá-lo e adorá-lo na sua vida. Aleluia. Versículo 4. E os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Irmãos, não há nada que possa resistir o poder do nosso Deus. Aleluia. Versículo 4. Versículo 5. Aleluia. Tudo isso por causa dos transgressores de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria. E qual é os altos de Judá? Não é Jerusalém? Irmãos, nós vimos aqui que a religião cananita estava imperando aqui. Irmãos, quando fala altos, eles nos lugares altos, eles adoravam a deuses, se prostituíam, prevaricaram, irmãos, desonravam o nome do Senhor, irmãos. E aqui quando fala aqui, ó, no versículo 5, os quais são os altos de Judá e Jerusalém, tanto Judá, irmãos, como Jerusalém, o reino norte como o reino sul estava sendo, irmãos, corrompido pela religiosidade. Irmãos, a Bíblia chega a dizer em várias passagens no Velho Testamento que a idolatria é como um adultério espiritual que o povo fazia contra Deus. Quando nós está no canal gravado em todo o livro do profeta Oséias, irmãos, era infidelidade conjugal da esposa para com o esposo, do povo para com o Senhor, irmãos. E Deus abomina isso, irmãos. Abomina. Versículo aqui de número 6. Por isso, aleluia. Por isso, louvado seja Deus, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas, e farei rolar as suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Irmãos, a gente vê aqui, irmãos, a justiça de Deus entrando em ação. Deus ia bater o povo. Deus ia tratar com o povo. Irmãos, tem gente que vive sendo disciplinado, corrigido, tratado pelo Senhor e não aprende a lição. Não toma posição. Em outras palavras, irmãos, não tem vergonha na cara. Falta vergonha na cara. Falta ter brilho na cara, irmãos. A gente aprende isso no berço. O pai, a mãe ensina a gente. Tem gente espiritualmente falando, irmãos. Falta ter vergonha na cara. Tomar vergonha na cara e falar: Deus, me perdoa, não vou fazer mais isso. Esse povo de Deus aqui, irmãos, nessa época aqui. Porque a gente sabe que morre uns, nasce outros. Não estava tendo vergonha na cara com a presença de Deus. Irmãos, tem vergonha às vezes de alguém que está perto, tem vergonha de alguém que está olhando, mas nas escondidas peca desordenadamente. Não tem vergonha de Deus que está com os olhos, irmãos, todo momento olhando, todo momento vendo.
Irmãos, misericórdia. Esse era o retrato do povo aqui, como de muitos nos dias de hoje. Versículo aqui 7. Louvado seja Deus. E todas as suas imagens de esculturas serão despedaçadas, todas as suas ofertas serão queimadas pelo fogo. Todos os seus ídolos eu os farei uma assolação, porque pela paga da prostituta os ajuntou, e pela paga da prostituta botarão. Irmãos, nós vemos aqui que no meio da idolatria havia a religião pagã dos cananitas, que as sacerdotisas se prostituíam com os homens de Israel que iam lá. Irmãos, era uma orgia sexual, era uma devassidão, era algo, irmão, sujo, algo que Deus abominava. Irmãos, e Deus faz essa comparação aqui, igual a paga da prostituta. Alguém vai lá, usa dela, do corpo dela e paga. Assim Deus ia tratar com o povo, irmãos. Assim Deus ia bater o povo, irmãos, por causa da prática errada. Versículo de número aqui, 8. Por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Farei lamentação como chacais e planto como os avestruzes. Aqui, irmãos, o profeta, ele falando, irmãos, por isso lamentarei e gemerei, andarei despojado e nu. Irmãos, eles aqui naquela época do Velho Testamento, não hoje, irmãos, eles faziam votos, claro, num lugar isolado, sem pessoas ver, de lamentação, de pranto, para buscar o Senhor, para que Deus entrasse com providência no meio da nação e mudasse o quadro, irmãos, e ficavam nu, mas não é nu, irmãos, 100% sem roupa, usavam um pedaço de pano, né, vamos dizer assim, na parte da região íntima ali enrolado, mas num lugar só, ali clamando, buscando, se lamentando, para quê? Para pedir a misericórdia de Deus, irmãos. E o profeta aqui, Miqueias, estava falando que ia fazer isso, irmãos. Aqui, ó, o versículo aqui de número 8. Farei lamentação como de chacais, pranto como de avestruzes, né? Gritando, pedindo, implorando a misericórdia de Deus. Versículo 9. Por a sua chaga é incurável, porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. A chaga era incurável, era uma ferida incurável, irmãos. Irmãos, o pecado. Muitas igrejas fazem cultos de quebra e maldição. Você o que é maldição, irmãos? É o pecado. O pecado é uma maldição. Ele, para ser curado na sua totalidade, na sua raiz, a Bíblia fala assim, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Ele precisa ser abandonado, deixado. Precisa ter uma posição, irmãos, contrária. Irmãos, 360 graus, temos que voltar as costas para o pecado e olhar para o autor e consumador da nossa fé, para ele ser curado. Quando a pessoa, irmãos, vai alimentando ele, vai segurando ele, vai andando de braço dado com ele, ele é incurável, irmãos, não tem cura, porque a própria pessoa dá uma legalidade para que ele atue na vida dela. E o inimigo bate palma, irmãos. O inimigo entra, mata, rouba e destrói. Por isso que fala aqui, ó, no versículo qual nós lemos, incurável, irmãos. Deus quer curar, mas se você deixar, se o povo deixar, se a nação hoje, no ano de 2022, deixar. Versículo 10. Não anuncieis engate, nem choreis muito, revolve-te no pó na casa de Afra. Aqui a gente faz uma lembrança de quando Davi faz uma lamentação por Jonatas, por Saul, quando houve aquela morte deles, né? E isso é lembrado aqui por Miqueias, irmãos. Não choreis nesse lugar. Versículo 11. Passa a morada de Safir em vergonhosa nudez, a morada de Zanã não saiu a pranto, de Bet-Ezel tirará voz da sua posição. Safira aqui, irmãos, significa beleza. Irmãos, ia ter aqui vergonha, ia ter aqui um abatimento, ia ter aqui destruição, irmãos. Aqui fala, ó, moradora de Zanã, é uma cidade. Não saiu o pranto, ia ter choro, irmãos. Bet-Ezel tirará de vós a sua posição. Irmãos, não ia ter alegria, ia ter pranto por causa da desobediência do povo. Versículo 12. Porque a morada de Marote
sofre pelo bem, porque desceu o Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Marote aqui, irmão, significa amargura. Jerusalém, lugar de paz. Mas ia ter, irmãos, amargura em Jerusalém. Ia ter amargura, por quê? Por causa da posição do povo de desobediência. Irmãos, quando o povo se coloca obediente, Deus muda o quadro, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus restaura, Deus entra com providência. Mas quando o povo, irmãos, está na desobediência, irmãos, há amargura, tristeza, lamento, choro, irmãos, misericórdia. Versículo 13: prende os animais ligeiros ao carro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, para que de se acharam as transgressões de Israel. Irmãos, o profeta Miqueias aqui, ele é tão cuidadoso para citar as cidades, os locais, as coisas que tinham na cidade ali, mas ele não deixava de falar: tudo isso vai se perder, tudo isso vai tomar uma nova posição por causa do pecado do meu povo. Ele falava, irmãos, lembrava, abria os olhos do povo, proclamava a palavra. Versículo 14: por isso darás presentes a Moresete Gate, cidade natal do profeta Miqueias. As casas de Acazibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Irmãos, engano, mentira. Deus é da verdade, Deus é da justiça, Deus é da retidão. O povo estava com mentira, irmãos. Deus não aprova mentira. Jesus falou para aqueles religiosos: ó, vós tem por pais o diabo, porque desde o princípio mente. Versículo 15: ainda trarei a ti, ó moradora de Maresa, aquele que te possuirá, chegará até Adulão a glória de Israel. Irmãos, Deus ainda prometia, Deus ainda falava que ia haver uma restauração, uma mudança. Irmãos, isso é profético, irmãos. Nós sabemos que o livro de Miqueias vai falar muito sobre profecias de Cristo. Ia haver uma mudança. Irmãos, na frente ia haver uma cura, ia haver libertação. Aleluia. Jesus, quando entra, ele faz isso, irmãos, na nossa vida, na sua vida. 16: fase de calva, etusquia-te por causa dos filhos das tuas delícias, alarga a tua calva como a águia, porque de ti foram levados cativos. Irmãos, aqui quando fala calva, os homens, irmãos, vão ter que raspar o cabelo, de um jeito a ficar até calvo, não ficar totalmente careca, irmãos. Isso como sinal do que? De humilhação, de pranto, de choro, de lamentação, de gemido. Para quê? Para que pedisse a intervenção, a misericórdia do Senhor, para que Deus intervisse, Deus mudasse o quadro, Deus fizesse o contrário. Amém, irmãos? Miqueias capítulo 1, hoje encerrado para a glória de Deus. Iniciamos o livro de Miqueias. Irmãos, você que vê o vídeo, que já é inscrito no canal, no nome de Jesus, irmãos, a gente pede com muita humildade no coração. Não esqueça de deixar aí o joinha, comentário se você quiser, compartilhe esse link, inscreva-se no canal. Você que está vendo pela primeira vez, nos ajude a fazer a obra do Senhor. Irmãos, enquanto é dia, usando essa rede social, mas para falar de Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Deixa o joinha, nos ajude a fazer a obra do Senhor enquanto é dia. Amém? A paz do Senhor Jesus.